Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comment. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Esporte Combinado nesse dia 19 de junho de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, ative os sininhos e vamos juntos. Vamos fazer uma entrevista hoje com o treinador Vanderlei Luxemburgo do Corinthians. Daqui a pouco ele vai estar aqui. A gente vai fazer umas perguntas para ele, para saber o que ele está avaliando o Corinthians para esse segundo semestre agora com as contratações, o que ele pensa, como fazer o Corinthians melhorar, o que acontece com o Corinthians, qual o padrão de jogo que ele pensa em fazer esse time e como seria o time ideal do Corinthians. Vou conversar com ele, apesar do Corinthians não ter feito aí um bom primeiro semestre, tem um segundo semestre agora, está fora da Libertadores, está nas quartas da Copa do Brasil. Vamos começar. Tá aí? Boa noite, Vanderlei, tudo bem? Que você tá, como você está? Tá confiante no Corinthians no segundo semestre? Como que o Corinthians, você está preparando o Corinthians que fez um jogo treino com a Portuguesa, ganhou, teve gol do Roberto, teve gol do Adson. Tudo bem, Vanderlei? Boa noite. Tá confiante no Corinthians no segundo semestre? Boa noite a todos. Estou muito confiante. O Corinthians fez um primeiro semestre muito fraco, taticamente a gente não conseguiu imprimir aquilo que esperávamos que esperasse, tá certo? O que o progresso dentro de campo, o Roberto não conseguiu realmente render aquilo que se espera dele. O próprio Roger foi um destaque, mas foi um destaque sozinho. Então a gente ainda tem algumas coisas para encaixar, principalmente a questão da marcação, a gente tem que corrigir um pouco a defesa, tá certo? O próprio Murilo falhou em jogos que não podia falhar. A gente realmente sai da Libertadores, um campeonato que é muito interessante e importante para o Corinthians, mas realmente o Corinthians não está preparado, porque a gente não tem elenco para jogar as três competições, o que realmente prejudica a gente, tá certo? E é um desgaste muito grande entre os jogadores. Mas nós estamos confiantes para o segundo semestre agora de fazer um bom final de temporada. E os reforços, Vanderlei? Tá chegando reforço. O Corinthians está tentando coelar o Rojas, né? Martin Rojas, né? Me chamo Martin Rojas. É meia do Racing. O Corinthians está tentando o Michael. Parece que o Corinthians está indo atrás de reforços. Como que você está? Tá confiante com relação a contratações? O que você acha desse Corinthians aí? Já dá para esboçar um time com reforços? Com relação a reforços, o Corinthians precisa realmente contratar jogadores, porque a gente precisa de jogadores, tá certo? Reforços que venham nos ajudar, principalmente para o meio campo. O Coelho ainda não tá certo, tá certo? Um jogador que, se vier para o Corinthians, ele vai nos ajudar muito, tá certo? Então ainda não está confirmado. Coração Michael, um jogador que pode nos ajudar bastante. Se vier também, porque tá difícil, tá certo? Então o Corinthians tá tentando contratar. Com o que a gente tem não dá, tá certo? Temos o Yuri Roberto, que é um jogador importante, mas ele sozinho não faz a diferença. O Adson, jogador que está crescendo, tem muita importância dentro do grupo, tá certo? Eu confio nesse jogador. Quando a gente pede o Renato Augusto, a gente pede um jogador que realmente faz a diferença. Então o Corinthians precisa contratar jogadores realmente para determinadas posições com as quais a gente não quer falar porque a gente sabe o quanto é difícil por causa do mercado. Com relação ao Matinho Rojas, é um jogador importante que vai nos ajudar bastante, tá certo? E confiamos nele, é um jogador que vem muito bem, tem potencial para jogar no Corinthians e com certeza vai nos ajudar bastante. Vanderlei, e o Corinthians hoje, você disse que não tem elenco para disputa da Libertadores, tem agora a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana. O que você espera? Dá para ganhar um dos dois? Se o Corinthians se classificar para a Sul-Americana, dá e realmente passando pelo Liverpool, estar na Sul-Americana, dá para brigar com algumas contratações? No seu modo de ver agora?
A gente precisa ajustar o time, tá certo? Contratando jogadores é outra coisa. Dá para montar um time realmente forte. Nós precisamos de um volante que saiba marcar, tá certo? Nós precisamos corrigir a defesa, porque nós precisamos de um zagueiro. Nós estamos no mercado, tá certo? Precisamos de um centroavante. Quando eu tinha o Luizão fazia gol, tá certo? Nós não temos um jogador que faça esses gols, tá certo? O Corinthians precisa. Mas tá difícil ser o centroavante, tá certo? Então eu quero que o Roberto entenda que ele é importante pro time, que ele tem que fazer a diferença, tá certo? E se ele dentro do Corinthians entender esse potencial, ele vai para chegar para a seleção, tá certo? Como ele foi convocado contra Marrocos. A mesma coisa o Roger. Roger Guedes é um jogador que faz a diferença. Mas nós precisamos de mais Roger Guedes, nós precisamos de mais Adson, tá certo? Para o Corinthians poder ganhar títulos. Com relação a ganhar título, a gente sabe que a gente precisa colocar dentro de campo a prática. Por enquanto, não dá para ganhar títulos. Nós temos que ser sinceros com o torcedor. Nós temos que tentar imprimir o ritmo o mais rápido possível para assim nós podermos pensar em ganhar alguma coisa, tá certo? Por enquanto não dá. Nós não temos um ritmo certo, mas nós estamos buscando esse ritmo. Com esse ritmo a gente pode realmente pensar em ganhar alguma coisa. O Vanderlei e o Renato Augusto, um jogador que faz muita falta pro time, né? Sinceramente, é um jogador que ditava o ritmo de jogo. Tomara a Deus que não se lesione, porque ele faz falta, hein? Como que você vê essa questão do Renato Augusto? Olha, com relação ao Renato Augusto, jogador importante, tá certo? E ele faz falta. A gente sabe quanto ele faz a diferença, então precisamos muito dele. Então a gente conta com ele, estamos torcendo para que não seja nada grave, para que ele possa nos ajudar. Tá certo. O Matias Rojas, ele é um jogador realmente fundamental. O Coelhar, que o Corinthians está tentando, é muito difícil, o Eulau realmente pode dificultar. Saúde, se o Busquets acertar com o Eulau, o time deles libera o Coelhar, né? Mas e como você disse, o Luizão, quando o Corinthians tinha, era um gol, né? Uma referência, né? Tá difícil achar esse centroavante. O Felipe Augusto não seria esse cara, Vanderlei? O cara que faz a diferença? Moleque jovem na base, não dá para dar uma oportunidade para ele? E por que não testar agora o Mosquito no time? O Mosquito pode ter oportunidade com você? Olha, com relação ao Felipe Augusto, é um jogador que está sendo preparado. Um jogador que leva tempo, principalmente porque é um moleque, tá certo? Um jogador que está começando agora e a gente acredita nele, é o principal do futuro. Agora, com relação ao Mosquito, está se recuperando, tá certo? E a gente conta com ele porque é um jogador que possa vir nos ajudar no momento certo, tá certo? Então, é um jogador de velocidade. Com relação ao Wesley, tá certo? É um jogador que a gente usa muito, é um jogador que eu confio, tá certo? É um jogador da velocidade e realmente é um jovem que vai surpreender muita gente. O Wesley vem sendo diferencial, né? Moleque novo, driblador, e é um achado que pode dar muito certo, né? No jogo contra o Corinthians estava perdendo agora recente. Já estava perdendo de 1-0, né? O Corinthians empatou contra o Cuiabá, foi. O Wesley achou o gol pro Juan Oliveira, que é outro moleque que eu acho que vai dar muito certo nesse Corinthians, hein, Vanderlei? O que você acha do Juan Oliveira? Vai ter uma sequência com você, o Juan Oliveira, ou não? O Juan Oliveira é um jogador que estava machucado, um jogador que pode dar muito certo ainda, tá certo? Então, a gente acredita no potencial dele, tá certo? Os moleques da base é o futuro do Corinthians, tá certo? Então, a gente, mesmo com reforços, a gente quer fazer uma mescla, tá certo? Colocar os experientes com jogadores novos. O Corinthians precisa reformular, porque principalmente, se a gente não reformular hoje, a gente vai deixar de sonhar no futebol, tá certo? Porque o time muito velho se cansa, tá certo? E não é isso que a gente quer. A gente quer um time novo, um time veloz, um time que vai para frente. E é isso que a gente está buscando. O torcedor corintiano pode ter confiança, porque a gente vai realmente arrumar esse time e esse time vai dar muitas alegrias à torcida. Tá certo, Vanderlei. Vamos que vamos. Agradeço aí. Tamo junto. Gente, deixa um like, comenta, compartilha e vamos que vamos. Se inscreve lá.